Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo e continuando o nosso assunto de reações orgânicas, hoje vamos conversar sobre reações de adição, certo? Nossa aula vai ser separada nesses seguintes tópicos, pessoal. Introdução às reações de adição, conversar sobre reações de hidrogenação, halogenação, adição de ácidos halogenídricos, halogenídricos, hidratação e reações de adição em ciclos, certo? Bom, a gente conversou até agora de reações orgânicas, reações de substituição. Lembra lá, substituição, troca o hidrogênio por o substrato. Em reações de adição, são reações que você, como o próprio nome sugere, você tem um reagente A, você vai reagir com B e ocorre a soma desse reagente B ao reagente A. Basicamente é o seguinte, você vai adicionar algo ao composto orgânico, ao hidrocarboneto que você está reagindo. Muito importante que deve estar anotado bem grande no canal de vocês, que reações de adição são sempre com carbonos que apresentam insaturação. Sempre, pessoal, sempre, sempre, sempre. Seja alceno, seja alcadieno, seja alcino. Toda reação de adição necessita da presença de insaturações entre os carbonos para que ocorra. Por quê? Porque você vai romper a ligação π, que esses carbonos apresentam entre si, e adicionar o substrato a esse hidrocarboneto. E por que romper a ligação π? Lembra das ligações, lembra as aulas orbitais que você já teve bem no começo ali do ano? Ligação π, ela é mais frágil do que uma ligação sigma. Por quê? Porque a ligação sigma ocorre uma sobreposição direta dos orbitais. Ligação π, então, acaba sendo uma ligação um pouco mais frágil. De tal maneira, então, é mais fácil você romper uma ligação π do que romper uma ligação sigma. Então, a nota bem grande mais uma vez, para não esquecer, reação de adição em hidrocarboneto, sempre hidrocarboneto que apresenta insaturação. Sempre tem que ter alguma ligação a mais, ligação π. Sempre, sempre, pessoal. Bom, já que fixou então essa parte, que toda reação de adição tem que ter hidrocarboneto com insaturação, a primeira reação de adição que nós vamos conversar é a hidrogenação, que como o próprio nome já diz, é uma reação que vai reagir o hidrocarboneto com hidrogênios. Gás de hidrogênio, para ser mais específico. Então você rompe a dupla ligação, ou as duplas ligações, e no lugar, você satura de hidrogênio. Certo? Olha aqui, reação então com a adição de gás de hidrogênio, temperatura ambiente, ocorre necessariamente na presença de um catalisador metálico, seja ele aqui a platina ou níquel. Necessita desse catalisador para que ocorra a reação. Olha aqui, propeno, pessoal. Esse propeno não ficou tão legal aqui, essa dupla ligação está meio um em cima da outra. Vamos desenhar aqui que fica mais fácil. Propeno, pessoal. Lá, CH3, C dupla, CH2. Vai reagir com hidrogênio, certo? O que acontece? Na presença de níquel, ocorre o rompimento da ligação π. Eu vou desenhar o hidrogênio assim, para ficar mais fácil a visualização. Certo? Vai romper a ligação π. O que acontece? CH3, C. Um hidrogênio vai ser adicionado a um dos carbonos, o outro hidrogênio ao outro carbono, gerando então no caso aqui um propano. Como produto, gera um
como um propano. Então, de um alceno, você gerou um alcano a partir de uma hidrogenação. Então, sempre importante, você acaba, toda vez que você realiza uma hidrogenação, com o que você tem produto? Você sempre vai ter um produto, se você reagir uma reação de adição completa, você vai, quando ele fala reação de adição completa, você vai pegar aquele hidrocarboneto insaturado e você vai trabalhar nele até você ter um hidrocarboneto, até um alcano. Você necessariamente, você não para a reação até você gerar no final um alcano, certo? Então, olha aqui no exemplo do alcino. O alcino você tem o propino, que você faz uma reação de adição, a presença de níquel, você gera um propeno. Existe a possibilidade de você parar a reação por aí. Porém, se você quer, seria uma adição parcial. Se você quer uma adição total, completa, você tem que continuar essa reação reagindo propeno com o hidrocarboneto, gerando um propano. No caso aqui, falando do exemplo do propano. Mas algo que você tem que ter em mente é isso. A reação de adição ela pode ser tanto parcial como completa. Completa, necessariamente, no final, você vai romper todas as insaturações que apresentam naquele hidrocarboneto. Muito importante, como nível de curiosidade, um exemplo clássico de hidrogenação é a margarina, que você deve ter na sua casa, que é através de você hidrogenar óleo, você gera a margarina. Que já pode perceber que tem todas umas outras características, dado o fator dela ser um óleo saturado. Quando fala óleo saturado, saturado de hidrogênios. Então, depois da reação de hidrogenação, nós temos reações de halogenação, que são, o nome sugere, reação com halogênios, ou seja, família 17, tabela periódica, flúor, cloro, bromo e iodo. O mecanismo é muito parecido com a hidrogenação. A ideia é que você rompe a insaturação e no lugar da insaturação nós temos a adição do halogênio. Ordem de reatividade dado a eletronegatividade. Gás flúor ele é muito reativo. O flúor é muito reativo, então normalmente você utiliza cloro, bromo, porque o flúor é muito reativo. O cloro apresenta uma reatividade maior do que o bromo, que apresenta uma reatividade maior do que o iodo. Então aqui, ó, propeno reage com bromo, gerando 2,bromo de bromo propano. Todo produto de halogenação, pessoal, se for uma reação de halogenação em alceno, você vai gerar um dialeto, um derivado halogenado com aletos com halogênios vicinais. Lembra lá, halogênio vicinal são halogênios ligados a carbonos vizinhos. Se você pega um alcino e reage ele até o final, faz uma adição completa desse alcino, uma halogenação completa desse alcino, como consequência você gera um tetrabromo, um derivado de halogênio tetrahalogenado e com dialetos vicinais, ou seja, você gera dois aletos vicinais duas vezes. Por quê? Porque você rompeu aquelas saturações, você no local dela você adiciona aquele halogênio. Um exemplo aqui, ó, 1,2 de bromo propeno, que já foi resultado de uma halogenação ali do propino, gerando 1,2 de bromo propeno, você continua essa reação gerando 1,2,2 tetrabromo propano. Beleza? Além da halogenação, outro tipo de reação de adição que nós temos são reações de halogenídricos ou hidrohalogenação, também é um dos termos. E é uma reação que você faz com hidrácido de halogênio. A ordem de reatividade ali, principalmente ácido clorídrico, ácido bromídrico e ácido iodídrico. A ordem de reatividade, o ácido iodídrico ele é o mais forte, reage mais porque é uma própria característica do ácido, mais fácil a ionização. Ácido iodídrico, ácido bromídrico, ácido clorídrico é a ordem de reatividade. O ácido fluorídrico, como ele é um ácido moderado, ele não é um ácido forte comparado com os outros três, nós temos ele não é tão utilizado.
Muito importante vocês entenderem que quando você faz uma reação de adição, aonde o composto do substrato que está reagindo, ele não é mais igual, lembra lá, hidrogenação é hidrogênio e hidrogênio. Halogenação, halogênio e halogênio. Agora você tem um hidrácido, você tem um hidrogênio com halogênio. Aonde cada átomo vai entrar não é de forma aleatória. Eles seguem uma regra que a gente chama de regra de Markovnikov. Onde, pessoal, vocês têm que entender, uma reação de adição, o hidrogênio sempre vai entrar no carbono que já está ligado a mais hidrogênios. O hidrogênio liga ao carbono que já tem mais ligações com outros hidrogênios. Enquanto que a outra parte ali vai se ligar ao outro carbono que está envolvido naquela insaturação. No caso aqui, ó, pessoal, você está reagindo ali a um propeno com ácido bromídrico. A insaturação rompe e o hidrogênio, ele não vai entrar no carbono 2, ele entra no carbono 1. Por quê? Porque o carbono 1 já está ligado a 2 hidrogênios, enquanto que o carbono 2 só está ligado a 1 hidrogênio. Então, seguindo a regra de Markovnikov, o hidrogênio se liga ao carbono 1, o halogênio se liga ao carbono 2, gerando então como produto 2-bromopropano, é o produto principal. Existe exceção à regra? Existe exceção à regra, que você tem que deixar anotado também bem grande aí, que é reação com ácido bromídrico na presença de peróxido orgânico. Se ocorrer reação de ácido bromídrico com peróxido orgânico, é ao contrário, certo? O hidrogênio se liga ao carbono que está com menos hidrogênios. Mas essa é a única exceção. Quando você vai fazer uma hidratação agora, pessoal, o nome já sugere então que você vai trabalhar com água. Então, você, através da reação de adição em hidrocarbonetos insaturados, você reage com água, gerando um álcool como principal produto. Primeira situação aqui, ó, propeno reagindo com água, vai gerar 2-propano 2-ol, 2-propanol. Por quê? Porque a hidratação também segue a regra de Markovnikov, onde o hidrogênio se liga ao carbono que está ligado a mais hidrogênios. E o OH, a hidroxila, se liga ao carbono que está ligado a menos hidrogênios. É muito importante vocês entenderem que esse tipo de reação de adição ocorre em meio ácido, necessita de um ácido para catalisar a reação. Aqui, por exemplo, ó, você tem a geração de um enol, é uma das possibilidades também. Produto de hidratação sempre vai ser um álcool ou um enol. Álcool, se você está trabalhando com alceno mais hidratação. E um enol, caso você esteja trabalhando com um alcino. E lembra lá, quando você tem um enol em solução, pessoal, por tautomerização, você gera ali, ó, uma cetona. Por quê? Porque a hidroxila está ligada ali no meio da cadeia. No caso, você gera um propenol, né? Por causa a hidroxila ter entrado, a regra de Markovnikov siga a regra, no caso da regra de Markovnikov, onde a hidroxila se liga ao carbono com menos hidrogênios. Então, a hidroxila vai se ligar no carbono 2, aqui no caso do propeno, gerando então um enol, e por tautomerização você gera cetona, pessoal. Então, tem que lembrar dessas regrinhas também. Por fim, quando você vai conversar de reação de adição em ciclanos, pessoal, em ciclanos principalmente, você tem que entender que reações de ciclanos, elas acontecem, mas acontecem preferencialmente em ciclopropano e ciclobutano, principalmente. Por quê? O mecanismo é muito parecido, na parte ali de produto, sempre vai ocorrer o rompimento do ciclo, gerando ali determinado produto de acordo com o reagente que está no meio reacional. Mas por que principalmente esse ciclo propano e ciclo butano? Porque o ângulo de ligação desses ciclos ele é um ângulo bem inferior ao ângulo de 109,24 linha, que é o ângulo ideal para carbonos saturados, carbonos com 4 ligantes, estarem realizando.
Então é um ângulo muito menor, de tal maneira então que a ligação fica fragilizada, possibilitando um rompimento dessa ligação sigma e ocorrendo a adição no processo. Então lembra lá, em ciclanos, os principais que são utilizados é o ciclopropano, olha aqui no slide, e o ciclobutano. Por quê? Por causa desse ângulo de ligação. Vale ressaltar ali, ó, o ciclopropano reagindo com hidrogenação gera propano. Ou reagindo com uma halogenação, você gera consequentemente um 1,3 de bromo-propano. Produto são são derivados halogênios que não são vicinais. E reação com ácido iodídrico concentrado, você gera iodo-propano. No caso do ciclo butano com ácido iodídrico concentrado, que é o que possui maior capacidade de reação, não reage. Nós não conseguimos fazer essa hidrohalogenação em ciclo butanos. Certo? Pessoal, era isso que eu tinha para conversar a princípio de reações de adição com vocês nesse primeiro momento. Aguardo vocês na próxima aula para darmos continuidade ao assunto. Grande abraço, até!